O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te essa boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste das minhas palavras, que hão de cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus serviços no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu amigo, minha amiga ouvinte. O evangelho de hoje, então, conta a história de Zacarias e Isabel. Eles eram justos, pessoas boas, obedeciam a Deus, faziam tudo certo, mas não tinham filhos. E sabe o que significava isso naquele tempo? Ora, meus irmãos, quem não tinha filho naquela época passava por vergonha, humilhação. As pessoas olhavam com um olhar de pena. As pessoas comentavam pelas costas.
Isabel se escondia, Zacarias sofria calado. Eles oravam, suplicavam, clamavam. Mas o céu parecia surdo. E aí Deus entra na história. Olha, não quando eles eram jovens e cheios de força, não quando a situação fazia sentido aos olhos humanos, mas quando eles eram velhos, quando a medicina já tinha dado, o veredicto, quando todo mundo já tinha desistido, Deus mandou o anjo Gabriel. Olha, o anjo Gabriel é o mesmo que anunciou Jesus, né? Meus irmãos, então escuta o que eu preciso te dizer. Talvez você esteja como Zacarias e Isabel hoje. Talvez você esteja aí, cansado de esperar, cansado de orar e parecer que nada acontece. Você faz tudo certo, você ora, você busca a Deus, mas a resposta não vem. E aí você começa a se perguntar, será que Deus esqueceu de mim? Será que as minhas orações chegam lá em cima mesmo? Será que estou falando com as paredes? Por que com os outros acontece e comigo não? Se você estiver pensando nisso agora, preste atenção no que eu vou te falar. Você não foi esquecido. Deus ouviu cada oração. Ele conhece cada noite em claro. Ele sabe de cada desespero que você não contou para ninguém. Ele não está surdo. Ele está preparando algo tão grande que só pode acontecer no tempo dele. Zacarias e Isabel precisavam envelhecer para que todos soubessem. Aquele menino chamado João Batista, aquele que prepararia o caminho do Salvador, só poderia ser milagre de Deus. Mas olha a coisa impressionante que acontece. Quando o anjo traz a resposta, que Zacarias esperou ali a vida toda, o que ele faz, hein? Ele duvida, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós fazemos exatamente isso também. Ficamos anos pedindo algo, mas quando Deus fala que vai fazer, a gente não acredita. A gente começa a olhar para as circunstâncias impossíveis. A gente olha mais para as circunstâncias do que para o Deus do impossível. A gente mede o poder de Deus pelo tamanho dos nossos problemas, em vez de medir os nossos problemas pelo tamanho do nosso Deus. E sabe o que Deus fez com Zacarias? Deixou ele mudo, Não foi um castigo, foi uma proteção. Sabe por que uma proteção? Porque se ele continuasse falando, ele ia espalhar dúvida, ia contaminar a fé de Isabel também. Ia atrapalhar o milagre que Deus estava fazendo. Às vezes, Deus precisa calar nossa boca, cheia de reclamação, para que seu poder possa agir. Então escuta, você que está esperando um milagre, você que está esperando Deus agir, então pare de contar para todo mundo que está difícil, que não tem mais jeito. Pare de alimentar a dúvida com as suas palavras e comece a declarar o que Deus prometeu. Mesmo que você ainda não esteja vendo. E olha o final da história, Isabel engravida. E ela fica escondida por 5 meses. Por que será que ela se escondeu? É porque ela precisava proteger aquele milagre.
Ela sabia que tinha gente que ia duvidar, que ia jogar praga, que ia falar mal. Tem milagre que você não pode ficar contando para todo mundo, não. Tem bênção, meus irmãos, que precisa ser guardada no segredo mesmo. Só entre você e Deus. Até chegar a hora certa de aparecer. Então não saia por aí dando satisfação da sua vida para quem não jejuou com você, para quem não orou com você, para quem não chorou com você. Você está ouvindo isso agora não é por acaso, não. Deus mandou essa mensagem para você porque Ele quer te dizer: ei, filho, eu ouvi a tua súplica. A resposta então já está vindo. O milagre está sendo preparado. O que você pensava que era impossível vai acontecer, mas você precisa fazer a sua parte, precisa acreditar. Acreditar quando tudo diz o contrário. Precisa declarar quando tudo está contra. Precisa adorar, mesmo quando você só tem motivo para chorar. Então hoje, você vai sair daqui diferente. Porque Deus acabou de acender uma chama de fé no seu coração. Que ninguém vai conseguir apagar.